sou Camilo Negri, sou professor da Universidade de Brasília e venho estudando já a questão da ideologia na América Latina já há alguns anos e mais recentemente passei de um pesquisador da esquerda na região para um pesquisador sobre a direita, obviamente devido à ascensão e à vitória do Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. O encontro de hoje é do módulo 4, Extrema-Direita no Brasil, a aula 9, as frações da extrema-direita no Brasil. Eu queria, antes de propriamente iniciar, só mencionar que é preciso ter uma certa clareza dessa distinção entre organizações mais populares, digamos assim, enfim, como do, do, da organização partidária, né? Então, a gente pode falar que a extrema-direita ela tem grupos políticos radicalizados que, que não estão institucionalizados e que não necessariamente estão diretamente relacionados aos grupos políticos institucionalizados. A gente tem poucas referências sobre grupos não institucionalizados, sobre grupos sociais no Brasil que sejam de extrema direita e que tenham se radicalizado nos últimos anos, assim como a gente tem dificuldade também de posicionar partidos políticos que sejam de extrema direita no Brasil, especialmente porque o fenômeno se vincula muito diretamente com a ascensão de uma figura específica e não necessariamente de um conjunto partidário. E essa figura que vai, de fato, carregar o partido para esse lado do espectro ideológico, né, para essa radicalização, enfim, para uma extrema-direita. E talvez isso é também uma característica da nossa política, da política, em termos gerais, da política na América Latina. Né? A gente tem líderes mais carismáticos, líderes que conseguem concentrar a atenção e pautar a agenda. Eles são mais importantes muitas vezes do que as instituições, os partidos que eles representam e o conteúdo, muitas vezes, mais ideológico, de forma mais geral. De qualquer forma, no Brasil, a gente teve nos últimos anos, né, a percepção da existência, né, da permanência de alguns grupos de direita mais radicalizados. Acho que dois principais chamaram a atenção mais recentemente, e a gente também não pode fazer uma ligação direta com o Bolsonaro, enfim, com a extrema-direita institucional, mas é importante a gente mencionar que especialmente, né, no caso do integralismo, né, devido a um contexto específico, que foi um ataque, né, ao grupo Porta dos Fundos, né, um grupo de comédia Porta dos Fundos. Né, jogaram coquetéis molotovs na sede do grupo, e se vinculou à notícia de que quem fez isso o fez devido ao seu vínculo com um grupo integralista, embora o integralismo conhecido já seja coisa do século passado. Surgiram inclusive fotos e é difícil mensurar, né, a veracidade de muitos desses conteúdos que a gente encontra na internet, mas de qualquer forma não é só curiosidade, provavelmente, certamente nós temos aí grupos de pessoas que definem como integralistas ou que mantêm, né, esses valores. E não é à toa que nós vemos, né, como slogan do ex-presidente, então candidato, temas vinculados e bem característicos do integralismo, que é Deus, Pátria e Família. Né? E, por outro lado, o neonazismo. Né? O neonazismo é algo já mais conhecido, especialmente porque o Brasil né, recebeu muitos nazistas logo no meio da Segunda Guerra e depois do final da Segunda Guerra, no meio, claro, no momento em que o Brasil, que o Getúlio Vargas se alinhou ao eixo, e
apoiou o fascismo na Itália, depois, né, mudou de lado, mas recebeu com o final da Segunda Guerra, eu acho que foi o segundo país que teve mais grupos nazistas, recebeu mais nazistas depois do final da Segunda Guerra. O sul do Brasil, mais particularmente, e também a Argentina, né, na América Latina, Argentina, um pedaço do Chile, mas principalmente o sul do Brasil e a Argentina receberam muitos nazistas. E, embora eles permaneceram em silêncio, em grande medida, suas ideias se disseminaram e grupos, obviamente, que eram proibidos e, portanto, não conhecidos, foram se desenvolvendo e hoje a gente tem, né, uma série de investigações. Tem investigações que encontraram grupos e, eventualmente, um ou outro se mostra sem querer nas redes ou fala alguma coisa e acaba se descobrindo a existência desses grupos, né? Essa é uma foto, inclusive, de uma investigação que culminou aí com a prisão de alguns neonazistas em Santa Catarina, se eu não me engano. Embora, então, a gente não possa fazer um vínculo direto entre, entre esses grupos, né, secretos, né, que vinculados a uma direita radical, há exemplos no governo anterior do Bolsonaro, né, como é o caso do então secretário de Cultura, o Roberto Alvim, que essas relações se tornam muito evidentes, né? Todos nos lembramos do teor estético e o conteúdo e ético vinculado a um discurso específico, que acabou culminando na sua demissão, mas que vinculava, obviamente, pátria, família, Deus, como características de uma identidade nacional, né? Coragem do povo, e que, portanto, obviamente, tem relação muito clara com valores e ideais propagados por esses grupos de extrema-direita e que, se não vinculados diretamente, certamente se identificaram com essas falas, né? Aí, novamente, os símbolos, né? A estética envolvida nessa cena, ela já apresenta características que são bem reveladoras, não há uma intencionalidade e ela se torna bastante clara. Bom, fora essas possíveis conexões, né, a gente tem poucas evidências ou nenhuma evidência de que essas duas dimensões da radicalização, da extrema-direita, né, dessa dinâmica, elas têm relação direta, somente indireta. É mais possível falar que há na extrema-direita brasileira uma relação com a direita alternativa dos Estados Unidos, numa inspiração, numa estruturação, né, em referenciais teóricos, né, intelectuais, né, do que propriamente com esses grupos mais de neonazistas e integralistas o que quer que seja. Então, há uma condução muito mais racional e orientada para as instituições políticas do que propriamente para a agitação social, né? Embora também haja. Não é à toa, né? Aqui tem uma foto do Steve Bannon, que foi um dos gurus aí dessa ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos e que manteve contatos públicos com, com bolsonaristas, né? Enfim, inclusive com um dos filhos do Bolsonaro. Então, essa estrutura envolve também o Olavo de Carvalho, ou, enfim, outros pretensos intelectuais, dentre os quais são vários, né? São vários nomes, eu que só selecionei um, dois de cada, só para ilustrar mesmo, para construir uma narrativa em que contemple essa dimensão, né? Por exemplo, dos intelectuais, né? Aqueles que promovem, produzem e disseminam ideias que legitimam esse tipo de grupo, né? O Olavo de Carvalho, muito mais por sua presença nas redes sociais, especialmente no YouTube, né?
e por ser capaz, dada sua própria erudição, dada a sua, a sua capacidade de se expressar, de se conectar com o eleitor médio, né? Com aquele que está em busca de respostas mais simples, muitas vezes. Claro que é uma figura que, bom, todos nós conhecemos, dispensa muita descrição, mas que é grotesco, né? Tem um linguajar não muito refinado, tem ideias não muito apuradas, mas tem, né, conquistou com isso e com sua inserção no YouTube, principalmente, teve com isso uma inserção aí em vários grupos de extrema direita e se tornou um intelectual reconhecido por esses grupos. Eu só queria destacar mais, né, duas vertentes. Então, o Bolsonaro está dentre os intelectuais, mas são vários grupos que vão utilizar, obviamente, as redes sociais, a internet, para disseminar ideias que legitimam posturas de extrema-direita, né? O MBL é um outro grupo que soube utilizar os novos meios de comunicação para disseminar ideias, valores, visões de mundo que correspondem à extrema-direita. É também importante, eu acho bem importante, que muitas vezes a gente não vê referências, mas a, a direita, né, a gente vê aí um personagem de um programa humorístico, Pânico, na TV, que é uma representação do Bolsonaro, se eu não me engano é Bolsonaro, né, que é uma caricatura do Bolsonaro, ainda deputado, né, nos seus exageros, né, nas suas visões de mundo conservadoras, agressivas, mas que tornou a imagem do Bolsonaro ainda mais disseminada entre a maior parte dos jovens, principalmente, que eram o público-alvo desse programa. Então, ainda que como uma caricatura, ele passou a ser conhecido, né, e despertou a atenção de muitos futuros eleitores, em alguns casos, mas de eleitores em geral, mesmo que sem ideias, né, mas como uma figura propriamente anti-establishment, né? Aquele que critica a classe, que não participa dos grupos políticos e que não tem papas na língua, né? Que não tem limites para suas opiniões. O MBL também é um caso bastante interessante, dentre outros grupos que vão se consolidando na internet, o MBL especificamente, porque objetivamente tem intenções eleitorais, né? Um grupo que vai, como a mãe falei, por exemplo, é um caso bastante evidente, né? Que é um youtuber que vai fazer esse papel de anti-establishment, que vai criticar especialmente a esquerda e o Estado de maneira geral, e vai surfar nessa onda dos influenciadores digitais para se eleger. Mas, de qualquer forma, são centros de disseminação de ideias, né? Então, temos intelectuais, temos uma mídia alternativa, temos uma imprensa oficial. Aí, nesse caso, também se destaca a Jovem Pan, que assume claramente um lado, né? E sem, sem pestanejar. Então, isso relembra, né? Isso lembra muito mais a uma estruturação mais pragmática, né? Mais objetiva, de áreas semelhantes ao que acontece com a alt-right dos Estados Unidos. E, entretanto, a gente tem algumas questões também que são muito particulares, né? Alguns temas e algumas. É uma apropriação tanto tupiniquim, muitas vezes, dessa visão estadunidense, né? Então, é, por exemplo, né, na questão da imigração, né, o Trump, evidentemente, se posicionou contra os imigrantes mexicanos e diretamente vinculando a questão do trabalho, né, da crise, do desemprego. E no Brasil a gente não teve necessariamente esse discurso,
Entretanto, aí a nossa adaptação, a gente viu sim, né, por exemplo, tem aqui a menção de um candidato à prefeitura, né, de Boa Vista, em que menciona, olha, que na gestão dele não haverá privilégio para venezuelano, né? Então, tem uma certa oposição à imigração, mas ela tem um caractere muito mais ideológico, né? Surfa muito mais numa crítica à esquerda, que caracterizou, inclusive, as eleições daquele ano, do que propriamente a uma oposição à imigração. Então, a gente vai ver o problema da Venezuela, não é exatamente o venezuelano, né? Embora aqui o candidato mencione dessa maneira, mas a sua origem, né? A Venezuela. A mesma coisa aconteceu com os cubanos, né, dos mais médicos, né? Uma oposição à presença dos médicos cubanos, e não aconteceu mais claramente, embora eventualmente alguns eventos de violência, mas não contra os haitianos, por exemplo, que foram a maioria dos imigrantes que a gente recebeu nos últimos anos, que aí não tem aí uma característica ideológica forte. Então, essa é uma diferença bem significativa em relação à extrema-direita, tanto dos Estados Unidos como da Europa, de uma maneira mais geral, e o tema da imigração não caracteriza algo como acontece lá, né? E outra característica que é bastante clara é a presença da de um projeto de poder da Igreja Evangélica, porque não é somente valores evangélicos, mas é a participação política da Igreja Evangélica, né, que vincula diretamente um conservadorismo nos valores e, por vezes, se faz valer de valores democráticos liberais, né, para poder conduzir esse projeto de poder político e econômico, obviamente, né. Tem, por exemplo, né, quando o deputado Marcos Feliciano assume lá a Secretaria a Comissão de Direitos Humanos, ele gera um efeito em cascata de oposição e se aproveita disso, né? Toda a igreja. Então você vai ter vários vídeos mostrando como os ativistas gays, como está aqui nesse caso, né? Eles perseguem os evangélicos, como eles se opõem aos valores dos evangélicos, e que os evangélicos não fazem isso, estão né, nos seus cultos e tudo mais. Então, eles se apropriam dessa ideia de que é necessária uma liberdade de expressão e de culto em uma sociedade liberal para se opor, né, a uma pauta mais progressista e a conduzir aí valores mais conservadores. E também é algo, essa presença tão forte da igreja evangélica e de valores conservadores tão primários é bastante característico da nossa extrema-direita. Um bom exemplo que é, cabe uma pesquisa mais profunda por exemplo, a Igreja Universal, né, como ela trabalha com a política seus meios de comunicação, né? Facilmente a gente vai lá no site da Folha da Universal e você vai encontrar explicitamente um posicionamento político, obviamente de direita, contra o PT, principalmente, contra o Lula. Então, que eu selecionei dois mais recentes, né, né, duas matérias mais recentes, embora a gente possa retomar já alguns anos, embora eventualmente não há uma crítica em alguns momentos, em outros, especialmente nos eleitorais, a Folha da Universal ela se posiciona muito claramente contra o PT. Então tem um projeto de poder da extrema-direita que não tem relação desculpa, um projeto de poder da igreja evangélica, ou de algumas igrejas evangélicas, que, que se opõem, né, à esquerda, que se vinculam a um conservadorismo nos costumes, né, e que são apropriados ou que se aproximam da
da extrema-direita institucional. É importante também perceber que é difícil a gente, como eu falei, é difícil a gente observar uma consolidação de partidos de extrema-direita no Brasil, né? A gente tem, em um determinado momento, né, a partir de 2014, na verdade 2013, né, com, com as manifestações e com todo, né, um desenvolvimento de uma crise política advinda dessas manifestações, que vão também, né, conduzir posteriormente o impeachment enfim, Lava Jato, né, toda essa dinâmica que a gente conhece bem, vão, vão, não vão trazer de volta determinados partidos que historicamente são de extrema direita, mas direcionar, né, algumas figuras, especialmente o Bolsonaro, para a cabeça desse movimento, em que alguns pequenos partidos vão se assumir dessa maneira. Então, até então eles eram inexpressivos e ideologicamente não muito interessados, e passam a ser, com a ascensão do Bolsonaro, eleitoral do Bolsonaro, passam a ser identificados como tal. Não é exatamente uma via é, partidária tradicional, né, de um partido ideologicamente orientado e que é perceptível, observável no longo dos anos. Mas algo que ocorre, a partir especialmente de 2013. E que isso é muito observável também, e é claramente relacionado, obviamente, a um, a um momento de alta oposição ao PT e à esquerda de uma maneira geral, mas mais especificamente ao PT, por ser o principal partido e o partido que teria, né, mais um mandato com a Dilma, o segundo mandato da Dilma, então já estaria se prolongando, né, poder já há 4 mandatos. Então, com essa oposição não só institucional, mas extra-institucional, por meio dos meios de comunicação, por meio de manifestações das massas, né, o descontentamento, o resultado de diferentes problemas da nossa política, especialmente uma descrença nas instituições políticas, advinda das críticas que os políticos estavam recebendo, que vai dar margem ao surgimento do Bolsonaro. É interessante observar, por exemplo, a iconografia da campanha do Bolsonaro, né, algumas imagens que são muito representativas do que ele trazia, né? Só para ter uma ideia, né, eu fiz uma pesquisa sobre os discursos do Bolsonaro, os seus posicionamentos. Eu vou apresentar algumas coisas em breve, mas a primeira imagem que o Bolsonaro posta no Twitter dele, então, essa pesquisa envolvia também, né, as postagens de Twitter. A primeira imagem que ele coloca de si mesmo é em 2013, né? Ele tem uma conta desde de 2010, inativa na maior parte do tempo. 2013 ele posta uma imagem, poucos posts, mas ele vai colocar exatamente uma imagem dele com um cartaz escrito queimar a rosca todo dia. Ele estava numa comissão lá de direitos humanos fazendo uma crítica, né, que é também, né, em 2013 ainda, né, um ano de uma profunda transformação aí no cenário político. É uma postura anti-establishment na medida em que ele se opunha a uma linguagem, né, que mais aceita para o ambiente político, e em oposição também a um conteúdo, né, que vinha se consolidando de, de, de uma pauta que estava se consolidando e que ele se opunha, então, né, establishment, uma pauta que vinha se consolidando. Isso a gente vai ver, obviamente, é claro, né, em diferentes momentos, né, é o caso da tal da mamadeira de piroca, a crítica aos livros didáticos que sexualizavam as crianças, essas fake news que circundavam essa temática, né? Por outro lado, obviamente, mais objetivamente, a questão da oposição à esquerda, né? E aí a esquerda
por vezes mencionando o comunismo, né, como um grande inimigo, resquícios de uma mentalidade militar, talvez, mas um medo mais profundo, mas de toda sorte o PT como grande inimigo do Brasil, né? Então esse sentimento de antipetismo que estava desperto dado escândalos, dado a cobertura da mídia, que facilitou também a ascensão do Bolsonaro. E a gente vê, obviamente, as representações que a gente tem no período eleitoral, e posterior, anterior, né? Esse período que vai a partir de 2013, como isso vai se consolidando na, 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 no marketing político, né? Enfim, na disseminação de memes, de, em termos gerais, de imagens de campanha. Pode parecer, né, bobagem, mas veja, por exemplo, né, esse é um gráfico, né, da procura pelos candidatos, né, do período eleitoral ali de 2018 no Google, né? Então a gente vê que entre dezembro de 2017, ou melhor dizendo, entre janeiro de 2018 e setembro de 2018, a procura é muito baixa, mas o Bolsonaro sempre é o mais pesquisado, né? Esse é um dado oferecido pelo próprio Google Trends, em que ele apresenta como 100, né, o máximo de buscas que o termo, que um dos termos recebeu, né? Então, significa basicamente que, por exemplo, né, o Bolsonaro está como 100 em, né, 100%, digamos assim, ali em setembro de 2018, e no mesmo momento, praticamente, o Haddad está com 8. Né? Significa que, por exemplo, de repente o Bolsonaro, os dados não são, a gente não sabe os números absolutos, mas digamos, uma hipótese, os números absolutos foram 5 milhões de buscas, então 5 milhões se torna 100, e 5 se torna 0,0001% das buscas, né? Então tem essa distância gigantesca, né? São milhares de buscas e o Bolsonaro é apresentado como 100 no seu pico, né? E o Haddad no seu pico, acho que é 9. Então, o Bolsonaro, e obviamente temas relacionados à pauta do Bolsonaro, porque ele acaba conduzindo a pauta dessas eleições, ele dominou, né, o interesse. Portanto, essa iconografia que ele vai produzindo, esses intelectuais que vão surgindo de extrema-direita, esses grupos que tomam conta das redes sociais e da internet de maneira geral, especialmente do YouTube, a mídia tradicional, enfim, todos esses grupos acabam surgindo também como base para responder, né, a essas buscas por Bolsonaro. Então, basicamente, a informação que as pessoas vão ter quando procuram, e procuraram muito por ele, vai vir desses lugares. E o Bolsonaro, né, se a gente for pensar numa extrema-direita brasileira, né? Então é difícil a gente encontrar partidos, a gente tem alguns grupos, esses grupos não necessariamente se relacionam com os partidos, mas tem algumas questões em comum. Por outro lado, os partidos, principalmente vinculados a algumas instituições, essas instituições a gente, né, a igreja, algumas igrejas evangélicas, também aos militares, né, que certamente nunca, né, se afastaram completamente do poder no Brasil e conseguiram, né, se inserir dentro das instituições democráticas, dentro do jogo democrático. Há um advento, então, de um contexto que vai romper a partir de 2013, e aí é importante entender como o Bolsonaro vai conseguir se aproveitar disso, né? Entre 2010 e 2014,
o Bolsonaro como candidato a deputado federal, então tem um aumento expressivo da sua votação, né? Então, em 2010 ele tem 120 mil votos aproximadamente, em 2014 ele pula para 464 mil votos aproximadamente, sendo que, né, ele sempre estava oscilando nas suas eleições aí entre 100 e 80 mil, 88 mil votos. Então, é uma mudança radical, apontando, obviamente, para a sua ascensão como uma figura conhecida, e que faz com que ele também tenha que incorporar, né, outros conteúdos, né, até então, talvez muito vinculado a uma pauta mais próxima aos militares. Ele também, né, com a partir de 2000, então, provavelmente ali em 2013, em que ele vai então ter a gente vai ter esse conjunto de fatores que vão contribuir com com o conhecimento, né, a disseminação do Bolsonaro pelo país, e ele ascendendo como uma principal figura anti-establishment, uma principal figura contrária às instituições políticas, que é algo que vinha se tornando muito claro nas manifestações de 2013, né, o descontentamento com as instituições, e uma necessidade, né, de uma liderança que pudesse conduzir um projeto de direita, que não fosse o PSDB, que já era confundido, nem o PMDB, nem os partidos tradicionais, que eram já confundidos com todo um status quo, uma elite partidária. Então, ele vai se posicionar como essa figura, né? Então, tem um crescimento como deputado entre 2010 e 2014, que é surpreendente. Ele passa a fazer uso também das redes sociais, então, por um lado, ele tem, especialmente a partir, já em 2018, né, ele vai ter um aumento também radical do número de seguidores, tanto no Twitter quanto no Facebook, que são as plataformas que a gente consegue ter acesso a esses dados. Então, é observável, né? Ele, por exemplo, no Twitter, ele era o terceiro, né, terceiro colocado, né, no número de seguidores, ele passa a ser o segundo, a Marina Silva é a primeira e continua sendo a primeira, talvez pelo tipo de plataforma, e no Facebook ele já era o primeiro, né, o que também fala muito sobre o seu público, e tem um aumento também de mais de 1 milhão de seguidores no Facebook entre 2017 e 2018, continua sendo o primeiro, muito, muito distante dos demais candidatos, né? Muito acima dos demais candidatos. Significados, os conteúdos associados ao discurso do Bolsonaro. Então, eu conduzi uma pesquisa em que tentou identificar aí, desde de 2018, né, entre 2018 e 2019, quais os conteúdos, então, ou seja, desde o período, antes do período eleitoral até o primeiro ano de governo, quais eram os conteúdos principais que o Bolsonaro desenvolvia nos seus discursos, considerando o Twitter, considerando os planos de governo, aliás, o plano de governo e considerando também os discursos presidenciais, né? Aqui nesse gráfico tem os principais conteúdos que ele publicou no Twitter. Então, a, a, o primeiro disparado, o conteúdo que ele mais investiu foi conteúdos contrários à esquerda. Então, a sua oposição à esquerda, que também envolve outros componentes, né? Pode ser com relação à moral, pode ser em relação à corrupção, pode ser em relação às instituições políticas de modo geral, mas sempre com a esquerda como foco, é o principal desde sempre, né? Desde dezembro de 2017 até maio de 2019, que é o período que contempla esses dados, né? Em segundo lugar, em grande medida, fake news e antipolítica, ou seja, anti-establishment, né? Críticas às instituições, ou a outros candidatos e partidos, mas que estão diretamente vinculados, geralmente, a notícias, a informações falsas, né?
Tem a presença também muito forte de corrupção, né, uma oposição, aí em termos gerais, né, dado que é uma quantidade bastante grande de temas, mas basicamente são corrupção, educação. Então a pauta da educação também é bastante significativa, não por sua quantidade, mas por seu vínculo direto com temas que são defendidos pela esquerda, que principalmente é uma pauta mais liberal, mais progressista, de costumes, de valores, mas também a importância da educação para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, isso ele não trata, né? Então, quando ele fala de educação, é geralmente uma crítica moralista ao que vinha sendo realizado. Eu já vou trazer um exemplo, mas também uma pauta anti-meios de comunicação, principalmente a Globo, é bastante presente em todos os meses analisados. Existe uma oposição à, à Globo, especialmente, mas os meios de comunicação em geral. Por vezes, né, uma pauta liberal em econômico, né, então a favor do livre mercado, contra o Estado, mas isso também não é tão significativo assim. A pauta moralista, que é basicamente valores evangélicos, e a pauta anti-minorias, né, e minorias identitárias, né, negros, mulheres, LGBTQI+. E, por fim, tanto uma pauta anticultura, que se traduz, né, numa crítica aos incentivos do governo por meio de políticas de incentivo, né, as políticas de incentivo à produção de cultural, e, por fim, o apoio aos militares, né. O primeiro tweet do Bolsonaro, em 2010, para falar sobre o, a favor do golpe militar. Era justamente um, 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 um debate sobre tortura e o golpe, que ele vai mencionar, né, que ser a favor do, do, do período militar, dos militares. Só para ter um exemplo, né, aí, então, são dois temas que são bastante importantes, então, nos discursos e nos tweets do Bolsonaro ali no período que antecede as eleições, a questão da educação e a questão da esquerda, né? Então, esquerda e educação são frequentes. Esse é um outro tweet dele em que ele comenta, né, essa foto, né, do diretório acadêmico 17 de julho, e ele menciona, né, uma crítica a um moralista, né, a qualidade da educação e dos estudantes. Então, ele frequentemente, como eu falei, vai vincular a educação a questões morais e não a uma excelência no desenvolvimento social, desenvolvimento nacional de uma maneira geral, e sempre vinculando à esquerda, né? Então, o grande, o grande o grande objeto de crítica dele é a esquerda e todos os problemas são vinculados. Então é assim que, em grande forma, a estrutura do discurso da extrema-direita no Brasil vai se organizar, criticando a esquerda, por vezes. Por exemplo, aqui tem, nesse outro slide, tem uma página do programa de governo do Bolsonaro de 2018, né, criticando aí a os problemas sociais e a sua relação a esquerda, então vinculando, sabe-se lá como, né, as taxas de homicídio e os governos, né, a tendência ideológica dos governos, ou partidária dos governos. Então, quanto mais à esquerda, mais violenta, mais homicídios teriam nos estados. E aí ele vai marcando, como se pode ver, né, com estrelinhas e com foices e martelos, as unidades da federação com mais índices de violência. Então, todos os problemas vinculados à esquerda e esses problemas se referem, então, a questões morais e desemprego, questões morais e violência. Então, só para finalizar, então, né, então, resumindo, existe uma
um contexto em que permite a insurgência dessa personagem, né, do Bolsonaro. Os diferentes grupos vão se estruturando, muito semelhante ao que aconteceu no caso do Trump nos Estados Unidos, com uma certa organização de instituições e de fontes de informação, de desinformação, como a gente sabe, não necessariamente vinculados, né, ou diretamente relacionados a partidos de extrema-direita. Então é isso. Né? Obrigado e até a próxima. Finalizando.